Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre árvores de regressão. E se você não assistiu a aula anterior sobre árvores de decisão, eu vou deixar o link aqui, vai lá e depois volta. E se você gostar desse conteúdo, curte e compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tô com 99, quem sabe você não é o número 100? Se inscreve aí. Vamos lá. Só ajustar aqui. Antes de entrar na questão de árvores de regressão em si, eu vou voltar um pouquinho na anterior, que é a árvore de decisão. A gente tem as medidas de impureza, Gini e entropia. Agora, para mim, está mais claro e talvez isso aqui vai facilitar. O algoritmo, ele vai fazer aquele parzinho, né? Às vezes pode ser duas categorias ou uma versus as demais de cada variável e vai tentar minimizar essa impureza. Dado aquelas fórmulas que a gente tem de impureza, a impureza mínima ela vai estar ou mais perto ali do zero ou mais próximo do 1. Então, algo que divide ali entre nos extremos, né? 0 ou 1, que vai ter muito mais pureza, digamos assim, né? Vai ter menos impureza, tá? E aí depois ele vai iterando, dadas as divisões, quais é o próximo par que minimiza a impureza, e aí vai dali em diante, tá? Agora entrando nas árvores de regressão. As árvores de decisão anteriores, né, a gente tinha uma saída que era uma classificação em, por exemplo, evento ou não evento, ou mais estados, né? Pode ser mais que dois estados ali, né? Aqui a saída, né, a regressão ela seria uma saída contínua, seria um valor. Aqui eu fiz um exemplozinho, né? Tá vendo? Tem vários pontinhos pretinhos aqui, às vezes tá meio pequeno, mas imagina que isso aqui é uma curva de terceiro grau, né? Eu quero simular isso aí. Eu não sei que isso tem um formato de terceiro grau, né? Dado ali o paradigma de machine learning, você não precisaria olhar tão profundidade ali o seu dado, você poderia pôr para rodar que você vai ver, né? Ele vai fazer como se fosse a árvore e vai sair no final a classificação. Então, sei lá, de zero, aqui se for uma variável x versus y, né? De zero até, sei lá, 0,1 retorna 0,5. De 0,1 até 0,8, que seria aqui, sei lá, vai retornar 1,5. Se não, aqui de 1,8 até 2 vai voltar no 0,5. Ou aqui de 2 para cima vai ser, sei lá, 3, né? Então aqui também tem três faixas retas aqui, né? Ele seria um dente de serra ali, quase, né? O formato. Então aqui eu teria uma, duas, três, quatro folhas, né? Que seria quatro patamares. Então com quatro folhas é o jeito que eu estou devolvendo essa equação. Aí aqui eu vou ter um erro, porque esse ponto aqui está mais para baixo do que esse. Aí depois aqui tá quase igual, aí aqui está mais para cima, mais para baixo e por aí vai, né? E como que a gente vai medir esse erro, né? Essa impureza? Nesse caso aqui, a gente vai fazer essa conta aqui, que é a SQE, que seria a soma dos quadrados do erro, ou SSE em inglês, Sum of Square Error, né? Que seria o quê? O valor correto da y menos o y chapéu, que é o que você previu para cada ponto, isso ao quadrado. Porque às vezes você está errando para cima, para baixo, se você somar sem fazer o quadrado, você pode chegar a uma soma zero, só que você está errando muito para cima e muito para baixo. Então, por isso ali o quadrado, o SSQ, o SQE ou o SSE. Um outro indicador seria o SST, que seria independente do seu modelo isso, tá? O valor da y menos a média dela ao quadrado, né? Essa é uma medida que, se você dividir tudo isso aqui por n, que nem tá aqui, seria a variância do seu dado y, tá? E se a gente fizer 1 menos o SSE, né, ou SQE, tanto faz, dividido pelo SST, seria, digamos assim, aqui, isso aqui, ele está falando quanto seria o R quadrado, que é o quê? Qual o percentual da variância do seu dado Y que o seu modelo está conseguindo explicar. Então, se ele chegasse a, sei lá, 70%, quer dizer que 70% da variação do seu dado é explicado pelo modelo. O restante pode ser aí outros efeitos que o seu modelo não capturou, tá? E como que a gente faz uma árvore no R, né? Uma árvore simples. Você vai falar árvore, né, que é o nome que você vai querer, recebe rpart, que é a função, y em função de x, aí que você pode colocar n variáveis, ou se você quiser todas as outras variáveis, é ponto, que aí ele vai entender que é todo. Data, o seu data frame, que pode ser só a parte de teste, enfim. Xval, isso aqui é do Cafold, e eu já vou explicar. E aqui eu estou igualando igual a 5.
E aí você vai ter os parâmetros de controle. Então, o control vai receber rpart.control e os hiperparâmetros. CP igual a zero, então não estou restringindo nada, né? O custo ali da árvore. O min split 1, que então aqui eu estou falando que no mínimo vai ter uma pessoa ali, uma observação naquela folha. E max step 30, que ele vai crescer infinitamente ali, né? 30 níveis. Infinitamente não, 30 níveis. E depois, para fazer o tuning disso, você vai rpart do pacote, né? Da pacote rpart, print cp e a sua árvore, né? E aí você vai olhar o cp, que o x-error é o mínimo. O que é isso? Aqui é o Cafold, depois eu vou explicar um pouquinho para ele. Já vou até seguir, né? O Cafold. O Cafold você vai dividir a árvore em K pedaços. Aqui embaixo até, né? Então, por exemplo, que nem ali no exemplo 5, eu dividi a sua base em 5 pedacinhos iguais, né? 20, 20, 20, 20 e 20%. Aí você vai pegar o primeiro pedaço, vai falar, isso aqui é teste. Você vai fazer um modelo com os outros pedaços que sobraram, né? Os outros 4 pedaços. Aí você vai rodar, fazer esse modelo 1, vai validar na primeira base que ficou separada, né? E aí você vai guardar esse modelo 1. Aí você vai fazer o modelo 2, você vai pegar o segundo pedaço, roda a base como se fosse treino com os demais, faz o teste, guarda o modelo 2. Aí faz a mesma coisa com o terceiro, com o quarto, com o quinto pedaço. No final disso, você vai ter K modelos, no caso 5 modelos. Vai dar 5 resultados diferentes. Vai ter modelo melhor, modelo pior, enfim. O modelo final seria a média desses modelos, da previsão de cada modelo, tá? Quando eu falei aqui xval igual a 5, eu estou falando, ó, divida em 5 pedaços ali a sua base de treino e teste. Então aqui eu estou pegando todo o data frame e você já está fazendo a validação cruzada. O x-error é o erro da validação cruzada. Então o que vai acontecer? Vai ter um momento que a sua árvore está ficando mais complexa, que ela explica melhor os dados. Só que chega uma hora que ela está complexa demais, ela está entrando numa situação que não se repete, ou seja, está dando overfitting. Então, quando chega no erro mínimo, é o CP ali ideal. E aí você guarda esse CP como CP ali do mínimo, e aí você vai rodar isso aqui novamente, só que aí no caso você não precisa mais fazer a validação. Então você vai colocar xval igual a zero, você não precisa mais fazer essa K-fold, a validação K-fold, tá? E essa validação K-fold é um exemplo de cross-validation. O que é isso? Você faz uma validação cruzada para reduzir esse overfitting, né? Quando você faz um modelo tão bom que ele explica uma situação tão específica que ela não se repete, né? Não é repetível em outros dados, né? E você faz esse tuning de hiperparâmetros, né? Com cross-validation. Basicamente, você divide a base em treino e teste, ou você pode até fazer uma divisão tripla. Então, você vai dividir uma parte para treino, uma parte para validação, que aí você só vai usar isso aqui para fazer o ajuste dos hiperparâmetros, e uma terceira base de teste. E aí você avalia o modelo no teste, né? Aí você vai mudar as configurações e vai repetindo esse ciclo, tá? Um exemplo, que nem eu falei, é o K-fold, que nem eu já expliquei. Um outro exemplo também é conhecido, né? É o NK-fold. O NK-fold, você vai repetir o K-fold N vezes com a base embaralhada. Então, fiz o exemplo ali com 5, né? Aí você quer repetir isso 3 vezes. Aí você vai embaralhar a base, refaz o K-fold. Mais 5 modelos. Refaz, embaralha e refaz. Mais 5 modelos. Então, você vai ter 15 modelos, né? N vezes o K modelos ali para você ter um modelo ali, tirando a média, um modelo mais assertivo. A questão de você fazer o K-fold ou NK-fold é pensando se você dividir uma vez só treino e teste, pode cair numa situação que o seu treino é muito diferente do teste, ou você pegou uma situação muito específica e meio que deu sorte, ou azar até, né? Dependendo do ponto de vista, que seu modelo está muito bom ou está muito ruim. Aqui você faz uma grande média ali, digamos assim, né? Beleza, gente? Agora falando de modelos ensemble. Ensemble de modelos é simplesmente quando você junta, né, dois ou mais tipos de modelo. Então, por exemplo, tem o bagging, o boosting e o stacking. Vou falar um pouquinho mais do bagging, tá? O bagging, ele seria como se fosse uma abreviação de Bootstrap Aggregation, tá? Eu vou explicar o que é cada uma das palavras. O aggregation é quando você combina, né, você tira a média de modelos. E aí você pode fazer desde uma média simples, que seria o hard voting, que seria o quê? Imagina na árvore de classificação. O modelo 1 falou que isso aqui é evento. O modelo 2 falou que não seria evento aquela observação. O modelo 3 falou que é evento.
Então, ó, você vai tirar a média, você vai fazer, né, como se fosse votação mesmo, quem foi mais votado? Evento, então você vai responder que isso aqui é um evento. E tem uma maneira um pouco melhor, mais inteligente, que seria fazer uma média ponderada. Como assim? O primeiro modelo falou que a chance de evento daquela observação é 10%. O segundo falou 11, né? Falou um pouquinho maior. O terceiro falou um pouquinho menor, 9. Tá, qual que é a média disso aqui? 10 mais 11 mais 9, dividido por 3, 10%. Então, o modelo final, quando você agregou, vai te dar a resposta que isso aqui, a chance de evento é 10%. E por que juntar vários modelos, né? Existe uma teoria que às vezes você vai estar errando em cada um dos modelos, porque você está dividindo a base e vai ter problemas nisso. E aí você vai ter vários weak learners que juntos vão fazer um strong learner. Então você vai ter às vezes um modelo que ele vai fazer uma parte melhor, o outro vai fazer outra melhor, e aí alguns vão ficar mais próximos, outros vai ficar pior num caso, melhor no outro, enfim, vai ficar mais longe, mas você vai tirando a média, você vai meio que podando esses erros e tendo uma estimativa um pouco melhor, tá? Mas para fazer isso, os modelos, os modelos que você está fazendo, primeiro, eles têm que ser úteis. Úteis no sentido assim, ó, não adianta um modelo falar que é zero, o outro falar que é 100% de evento, né? Tem uma discrepância ali violenta, digamos assim, né? Um negócio totalmente extremo, né? Como assim, né? Um tá falando que não é nada, o outro tá falando que é 100%, e daí você vai tirar a média 50, não, aí você nem usa o modelo, você joga na moeda, tá? Tem que ter a mesma saída, então eu quero olhar a mesma variável de resposta ali, né? Eu tenho o mesmo objetivo, digamos aqui. Só que eles também precisam ser diferentes, não adianta nada você pegar três modelos, os três dão exatamente o mesmo número. Não adiantou nada, tirou a média de nada ali, né? E a parte bootstrap, né, que está aqui, o que é isso? É como se eu fizesse uma reamostragem com reposição da base. O que é isso? Para jogar para cada um dos modelos, M1, M2, M3 e por aí vai. Imagina que você tem uma base, você vai ter 5 linhas, tá? Observação 1, 2, 3, 4, 5. Como eu vou fazer uma reamostragem com reposição, eu vou fazer uma primeira base que eu vou sorteando. Ah, então sorteei. Opa, observação 1, aí depois sorteei a 3. Aí sorteei a 3 de novo, porque sim, eu coloquei a 3 de volta e ela poderia sair. Então saiu duas vezes a 3, aí sorteei a 4 e a 2. Aí beleza, vou fazer mais um sorteio. Aí saiu a 2, saiu a 1, saiu a 2, saiu a 5, saiu a 3. Aí outra base, saiu a 4, depois saiu a 5, depois saiu a 4 de novo, depois saiu a 5 de novo, depois saiu 2. Aqui é um exemplo, né, pequeno, né? Mas você vê que, por exemplo, aqui você não vai ter influência da variável 5, da observação 5, mas você vai ter duas vezes a influência da observação 3, e por aí. Então você vai fazer diferentes modelos, né? Então é como se cada um tivesse uma visão ali daquele evento, não, daquela situação diferente. E aí você vai juntar cada uma dessas visões aqui, digamos assim, que tem uma parte pequena, né, que seria um quick learner, vai ter uma visão do todo melhor, tá? Só um detalhe, né? Quando você faz o bagging com árvores ali de decisão e tal, isso seria o random forest. Você está juntando várias árvores, tá? Só um detalhe, o bagging, né, que é o Bootstrap Aggregation, você vai fazendo sorteios com reposição, né, do Bootstrap. Existe também o pasting ou pasting, não sei como fala exatamente. Só que em vez de você fazer uma amostra que nem aqui com reposição, você vai tirar uma amostra menor que o total de linhas, só que você vai fazer sem reposição. Então, das 5 linhas, você vai sortear 3, por exemplo. Né? Vai fazer vários sorteios de 3, uma amostra menor, e também faz o mesmo processo ali, tá? Como que a gente faz isso no R, tá? Vamos lá, porque para a segunda folha aqui. Essa parte de ajuste aqui é tenso, mas vamos lá. No R, você pode fazer um loop for, então, i entre 1 e a quantidade de bootstrap de sorteios que você quer fazer. A sua amostra boot vai receber sample, que ele vai fazer a amostra, o seu data frame, size, aí o número de linhas do seu data frame que se mantém, né? E replace aqui é para fazer a reposição, igual a true, tá? O random forest, aqui eu estou chamando o meu modelo de rforest, vai receber random forest, aqui o F maiúsculo, y em função das variáveis x, aqui eu só coloquei uma, pode ser várias, tá?
Data, o seu data frame, pode ser a base de treino ou data frame, enfim. E N-tree, quantas árvores você quer fazer. Então eu quero fazer 500 árvores aqui e ele já vai tirar a média, tá? Se você quiser fazer o Random Forest com aqui o nkfold, então você vai ter alguns parâmetros de controle que você tem que criar. Aí você vai usar o pacote caret train control. Method, aqui esse repeat dcv, aqui ele está falando, ó, quero que faça o nkfold. Number, aqui eu estou falando 5 é o número k, tá? Apesar de ser number, aqui eu estou falando a quantidade k que você vai dividir. Repeats, aí é n, que é a quantidade que você vai repetir, no caso 10. O search, aqui é o grid, que é o grid search para escolher o melhor modelo. Aí o summary function é qual que é a função para avaliar a performance. Então aqui está fazendo two class summary, que vai ver a questão da curva ROC. Esse class probs igual a true, você vai colocar true para poder fazer a curva ROC depois, tá? Aí aqui o grids é um parâmetro para o grid search. Aqui é só esse parâmetro de controle, não está a árvore aqui ainda, tá? Vai ser aqui embaixo. Grids, aqui eu estou fazendo, recebe do pacote base expand.grid, mtry, conjunto de 1 a 10. Então aqui é que eu estou explicando que ele vai fazer 10 vezes o grid search, tá? E aí o grid search do random forest ele vai receber caret, train, y em função das x, data o seu dataset de treino, method rf, porque é random forest, a métrica que você está olhando, o ROC, curva ROC. Aí você vai colocar aqui, ó, tr control é os parâmetros de controle, que é esse cara aqui que a gente falou em cima. Então ele vai fazer 10, o kfold de 5, né? E vai repetindo, né? N-tree é quantas árvores ele vai fazendo isso. E o Tune Grid é como ele vai dar um tuning na árvore, né? Que aí ele vai usar esse parâmetro aqui do Grid Search. O Grid Search, ele é como se ele fizesse aqui, no caso, 10 modelos, né? 10 médias de modelo, e aí ele vai te devolver o que tiver o melhor parâmetro desses 10, né? Então você vai fazer várias árvores, N folds, N árvores, no final vai ficar com 10 modelos e o Grid Search vai te devolver o melhor dos 10. Né? Você vai fazendo vários sorteios ali, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.